Aí você vai assinar aquele termo de uso da imagem, viu? Que a gente tem certinho. Viu? É só para não perder aqui o horário. Não, fica tranquilo. Boa tarde, tudo bem? Começando mais um J-Move Podcast. É com muita alegria que eu recebo vocês mais uma vez. Estamos aqui nessa Salvador ensolarada, curtindo esse calorzão, não é, gente? Porque tudo tem seu lugar. A estação mais fria, a estação mais quente. E esse calor todo nos leva a quê? Praia, piscina, aquele banho de mangueira do quintal. Que delícia, hein? E esses corpos sarados em evidência. Mas espera aí, será que todo mundo tem um corpo sarado mesmo? O que é que vocês acham? Hoje nós vamos falar justamente sobre uma coisa que vem logo em nossa mente na hora de expor o corpício ao sol. Que é como é que está a nossa estética, né? Nosso visual. Hoje nós vamos falar sobre isso, explorando novas fronteiras. Empreendedorismo na estética corporal integrativa. Você sabe o que significa isso? A estética corporal integrativa ou integrada? Vamos descobrir hoje com nossa convidada inspiradora. Mas segura aí, que hoje nós temos muito para conversar. Lembrando sempre que o nosso podcast é voltado para o mundo do empreendedor. Então você empreendedor que está aí do outro lado, se quiser um dia estar aqui também conosco, entre em contato com a gente para estar aqui desse lado também conversando um pouco, nos contando a sua história real, os seus desafios, tudo que você enfrenta, as dicas, como é que está sendo o sucesso. Queremos saber. Então entre em contato com a gente, com a J-Move Podcast e venha fazer parte também desse mundo do empreendedor. E pensando em métodos estéticos, será que você já ouviu falar em alguns nomes? Criolipólise, endermologia, eu acho que é isso, viu gente? Deixa eu olhar aqui minha pesca. Radiofrequência e outros. São tantos métodos estéticos, mas será que funcionam ou melhor? Para que eles servem? Cada um tem seu objetivo e tudo isso e muito mais nós vamos entender um pouco aqui hoje com nossa convidada inspiradora. A nossa convidada, Cristiane Almeida, vai conversar aqui um pouquinho com a gente, compartilhar essa história dela e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E pensando nisso, eu estava pesquisando e descobri uma coisa interessante. Do ano de 2022 para cá, mais de 300% de aumento em relação ao percentual de pessoas que procuram os métodos estéticos. Então pense aí, será que dá resultado? Claro que sim, senão não tinha tanta gente procurando. E outro detalhe, homens e mulheres, não são só mulheres não, homens e mulheres estão procurando cada vez mais utilizar os tratamentos estéticos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Muitas coisas interessantes que vêm à nossa mente. E aí vêm muitas perguntas. Quais são os resultados esperados? Né? O quanto eu tenho que fazer e assim por diante. Mas nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Meu nome é Mima Coelho, eu sou especialista em atendimento ao público e hoje vamos conversar um pouco sobre essa parte da estética, tá bom? E você, Núzia, como é que está aí com você? Tudo certinho? Aqui, um calorzão também, né? Estamos aqui, mas tudo direitinho, tudo certinho. Muito alegre de estar aqui nessa tarde. Conversamos aqui um pouco sobre esse assunto tão atual, né? Que a estética é o assunto agora dessa época, né? Primavera, verão, o pessoal quer praia, né? Aqui em Salvador é praia, então tem que estar com os corpos aí, né? Em dia. E sempre aqui a gente falando com os nossos ouvintes aí que continuem nos seguindo nos nossos canais, no nosso Instagram, né, que é o J-Move Podcast, também no YouTube, canal do YouTube nosso, que é o J-Move Podcast, ative o sininho para estar recebendo os avisos. O nosso site está novo, está repaginado, é o jmove.com.br, lá tem a programação mensal. Nós colocamos a programação não só do podcast, como dos nossos eventos, nossas mentorias, nossas consultorias. Então é só entrar no site e ver todas as informações. Inclusive o nosso e-mail corporativo estará, que é o contato@jmove.com.br. Então todos podem entrar, se comunicar, conversar conosco, fazer essas solicitações, que nós vamos ir respondendo de acordo com a nossa agenda.
E também no Spotify, né? O nosso podcast sai lá, quiser ouvir, não pode ver, mas quiser ouvir, pode dar uma ouvidinha lá. E nós temos várias novidades, terminando o ano e começando 2024, já estamos assim, terminando o ano, né? E duas dessas novidades eu vou dizer aqui, a mudança do nosso podcast, que nós vamos mudar o nome, vai se tornar o Conectaê. É um nome que foi trabalhado e foi conversado, nós achamos melhor, mais sonoro e mais com um propósito, ligado ao propósito de nós estarmos aqui, o nosso objetivo, o nosso podcast. E o nosso workshop, que vai ser agora dia 27 de novembro, no Sebrae do Costa Azul, às 19 horas. Vocês podem olhar assim a inscrição, está aparecendo aí no vídeo, o QR Code. E se inscrever lá para participar do nosso workshop. Nós estaremos falando sobre o fluxo de vendas, que é muito importante, né? Nesse final de ano aí, a gente tem que aproveitar para dar aquela turbinada nas vendas, né? Para poder conseguir alavancar e começar um 2024 assim positivo, com a nossa caixa em alta. Exatamente, né? Isso é muito importante que Núzia falou. O nosso workshop no Sebrae, dia 27, vocês devem estar vendo em algum lugar aí, tem um QR Code, está aparecendo. É só copiar esse QR Code e já se inscrever, já sai direitinho. Vai ser dia 27 no Sebrae do Costa Azul, a partir das 19 horas, um workshop muito interessante. É tudo na prática. Com a gente é assim, é tudo na prática realmente, falando sobre o fluxo de vendas. Isso vai ser lá dia 27, mas hoje, agora, nós vamos realmente aqui conhecer essa convidada inspiradora e maravilhosa, que é a Cristiane Almeida. Ela é que é especialista em beleza e imagem pessoal. E você, Cristiane, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, vocês duas, tá? E é assim, muito bom estar aqui e falar sobre esse assunto, porque essa estética que eu me propus a propagar aí, na verdade, é a que a gente precisa assimilar. É aquela que a gente se olha no espelho e se reconhece, mesmo com muitas imperfeições e com dificuldades, de atingir aquele objetivo tão grande que é aquele corpo sonhado. E que às vezes isso vira um mero detalhe. Comigo, vira um mero detalhe. Ah, que ótimo. Você começou muito bem, gostei de suas palavras. Muito importante a gente começar a perceber essas diferenças, né, entre o corpo ideal e aceitar o nosso corpo da melhor maneira possível que ele é, né? A melhor imagem que nós podemos passar. Mas nos conte, Cristiane, quem é você? Que fale de você. Bem, eu sou Cristiane Almeida, mãe, mulher e esteticista, micropigmentadora, maquiadora, cabeleireira. E para juntar nisso tudo eu resolvi abordar uma estética integrativa. Então eu sou aquela que aproveitei, caí de paraquedas, né, de auditora da qualidade. ISO 9001, eu caí de paraquedas no mundo da beleza e resolvi assumir isso assim, com unhas e dentes, e tentar trazer uma proposta diferente, dado que a gente vê por aí. Tentar deixar mais leve esse momento de se cuidar e de se transformar, né, aceitando suas limitações. Ah, entendi. Então quer dizer que você não começou já a sua carreira profissional nessa área de estética. Você trabalhava em outra área completamente diferente. Caí de paraquedas. Caí de paraquedas, e aí, né? Por causa de um problema familiar, eu fui obrigada a largar, né? Eu trabalhava com controle de qualidade em veículos, serviço veicular, para o Inmetro e para o Denatran. E eu larguei os papéis para cuidar das pinças, tesouras e escovas. Olha só, menina, que interessante. É muito interessante saber isso, Cristiane, porque você não está só. Nós aqui nesse tempo que temos feito podcast, nós percebemos muito isso, que muitas pessoas que nós entrevistamos aqui, aconteceu coisas parecidas. Trabalhava numa outra área, ou estudou para uma determinada área e terminou migrando de carreira com outro objetivo, né? É isso que é o empreender. Isso. É uma das vertentes do empreender que a gente já começou aqui. Às vezes a pessoa empreende sendo a solução de um problema, né? Pessoal ou de outro em que ele observou e aí começa a empreender, né? E às vezes a pessoa empreende não, porque se você já nasceu com aquilo de empreender, então você empreende. Mas às vezes a vida conduz, né? Tem essa vertente da vida conduzir e a pessoa termina o quê? Empreendendo. Na semana passada eu estava assistindo um programa com manhã e achei interessante que um rapaz assim, ele de tanto na época do Covid, lá em São Paulo, ele empreendeu e inclusive conseguiu vender para os supermercados grandes a entrada dos carrinhos
a higienização para a entrada dos carrinhos. Ele disse que ele notou em os mercados que ficava uma fila grande e cada um tinha de pegar o álcool, pegar o paninho e passar, e só passava na onde bota a mão. Aí que ele disse, olha, criou uma câmera e o carrinho passou ali, e aí já higienizado e conseguiu aumentar a velocidade, ele conseguiu empreender na época do Covid. Aí ele disse, inclusive, que não conseguiu ganhar um dinheiro, que ele está desempregado e que levou a solução de um problema que o supermercado estava enfrentando. Então, essa sua experiência que você traz aqui, Cristiane, é realmente um retrato de muitos empreendedores, inclusive que já vieram aqui. Eu tive que me adaptar, né, na verdade, porque mãe, né, a mãe sempre vem, que foi minha mãe que veio com essa ideia, olha, você está aí parada, você precisa voltar para o mercado de trabalho, você é uma mulher tão vaidosa, eu sempre gostei muito de beleza, muito de autoimagem e tal, então você é uma mulher muito vaidosa, então por que não trabalhar com isso? Eu fui comprando e aí fui fazendo um curso, de um foi puxando o outro, foi puxando o outro. E assim, o bom é que quando o universo conspira ao nosso favor, ele coloca as pessoas certas no caminho, ele abre as portas que você não está esperando e as coisas vão acontecendo naturalmente porque tinham realmente que acontecer. Entendi, isso é muito importante. Mas assim, você tem que se mover a alguma coisa, né? Porque isso eu quero sempre frisar, né, no seu discurso, que você passou por uma dificuldade, mas você não ficou parada, você não congelou, você procurou uma alternativa, investiu, se capacitou, né, fez cursos e foi praticando, foi exercendo, vai alcançando cada dia que passa mais sua excelência, né? Isso? Pois é. Então me fale sobre as coisas que você está fazendo hoje, quais são os tratamentos que você trabalha, fale um pouquinho sobre suas técnicas, como é seu método, anamnese, essas coisas são legais. Eu tenho um espaço no Cabula, tá? Cristiane Almeida, e ele é dividido em 2 ambientes. Embaixo é só cabelo e unha, todos os procedimentos capilares e trabalhar com unha, alongamento, várias opções. E na parte de cima é toda a área de estética, tanto corporal como facial, micropigmentação, depilação, maquiagem. Certo, interessante. E no caso, no espaço, eu estive lá, né, gente? Eu estive lá. Então, aquela parte de baixo, a parte mais de salão, de beleza, e no primeiro andar que você faz essa parte da estética. E até é legal que fica mais, como é que eu posso dizer, o ambiente fica mais separado, assim, não fica tão público, né? Quem sobe para fazer a parte de estética fica mais tranquilo ali, né? Fica mais à vontade, até para poder falar, né, sobre as coisas que incomodam, porque lá eu não trabalho com um protocolo definido. Cada paciente, cada cliente tem um histórico, né, tem uma condição de saúde e a gente trabalha com o que ela traz, tá? Então eu vou fazer uma anamnese completa para entender qual é o objetivo, para entender como é que ela vive, como é tudo, para que eu possa trabalhar e criar um protocolo específico para essa cliente, para atender o objetivo que ela quer. Deixando bem claro que assim, a estética, ela é a cerejinha do bolo, tá? Ela precisa, é necessário que ela esteja associada à atividade física, tá? E também a controle alimentar. Isso é necessário. Principalmente na estética corporal, porque é uma tríade que dá certo. Não existe receita para bolo, é essa somatória das 3 etapas que... Mas assim, eu não sou maquiadora, mas fiz curso até, mas não exerço. Mas a gente vê que até para você fazer uma boa maquiagem, a pele tem que estar hidratada. E para estar hidratada, você tem que ter bebido água. Você tem que ter essa água aqui, ó, e ter bebido. Porque se você beber essa água, não vai ter produto bom de marcas caríssimas, que eu não vou falar aqui, que não está me patrocinando. Mas você não vai, não adianta, você não, a maquiagem não vai sair boa, né? Então você chega nesses locais assim de estética mesmo, uma das principais coisas é o quê? Fazer com que o cliente beba a água para poder ter um bom resultado. Com certeza, inclusive com base no peso, com base em todas as informações, a gente já calcula para o paciente a quantidade necessária que o corpo dessa paciente precisa para estar hidratado. Até porque, mesmo essas marcas que não estou patrocinando,
com eficácia maravilhosa, Isso, tá? é. Não vai ter resultado Exato. se também não tiver com uma limpezinha de pele em Isso. dia, mesmo que a pele não seja acneica, porque o que é que vai acontecer? Muita sujidade, células mortas, então aquele produto ó, 100% eficaz, não vai ter um poder de permeação e de eficácia. Então não vai adiantar. Às vezes a pessoa como fala, pô, gastei um dinheirão, não teve resultado. Mas a pele não está limpa, não está com a camada córnea com o afinamento correto. Então assim, tem muitos detalhes aí. É isso, então realmente essa questão da alimentação, do exercício físico, faz parte com a estética para poder ter um bom resultado. Com certeza. É isso? Vamos lá, vamos falar sobre emagrecimento. Todo o processo de emagrecimento começa pelo intestino, tá? A gente só tá com ele desinflamado, porque senão ele é um entrave nesse processo de emagrecimento. E aí o que a gente faz? Um detoxinho corporal, um detoxinho intestinal, para favorecer isso aí e para que o organismo absorva os nutrientes para um emagrecimento saudável. Vou anotar. O pessoal sabe que eu sou de anotar. Pode parar com a nota, é detox. A importância. iniciar, né? Eu sou lá, qualquer protocolo eu inicio com um detox. Tanto corporal e a cliente sai com receitinha, tudo organizadinho para fazer um em casa intestinal. E um detox que não vai desregular a microbiota intestinal dela, que não vai causar uma disbiose, entendeu? Como esses laxantes, essas coisas. É uma coisa bem natural mesmo, leve, mas que a gente vai conseguir colocar para fora tudo que não pertence ao corpo, tudo que é uma toxina e que está ali naquele corpo, inflamando e dificultando o processo de emagrecimento. Por isso que eu digo que a cerejinha do bolo, que são os detalhezinhos que Entendi. fazem. Não gostei. Então quer dizer o seguinte, deixa eu mapear aqui para nosso público como é. Quem chega no seu espaço, você vai conversar com aquela pessoa para poder entender mais um pouco dela, do objetivo, dos hábitos dela, o que é que ela pretende alcançar, e você vai começar dando uma orientação. Isso. E aí um dos primeiros passos é essa questão do detox, Isso. para poder eliminar o que está naquele organismo ali, atrapalhando, inflamando, ou seja lá o que for. E daí é que você vai continuar vendo o que é que ela que essa ela quer se é redução de medidas, se é controlar a flacidez, se é melhorar a aparência de celulite. Aí a gente vai trabalhar de acordo com cada objetivo, associando várias técnicas, equipamentos. Agora, Cristiane, você nos falou que começou sua vida profissional com a qualidade. Isso. E aí você migrou para essa parte da estética da maneira assim como está se mostrando aqui, tão completa, assim, né? Tão holística, vamos dizer essa palavra, né? Tão holística com todas as vertentes, né? Mas como é que se deu isso, assim, com um olhar de empreendedora e outros que estão aqui nos ouvindo com o olhar de empreendedor? Como foi que você fez essa passagem? Né? Para você fazer trabalho de qualidade, você tem um tipo de capacitação, um tipo de aprendizado. E aí você, não, vou mudar agora, como você falou, eu tenho muita coisa com beleza, eu sou uma pessoa vaidosa, gosto de me arrumar. Como é que deu isso na sua cabeça e que mês você foi procurar para poder se capacitar nessa nova área totalmente diferente da primeira? Bem, eu tenho que agradecer muito a minha mãe, sabe? Porque ela assim foi a professora, ela que começou, que ligou a luzinha. E aí eu fui desenvolvendo. Eu fui buscando cursos e durante esses cursos eu fui criando laços e amizades com professores e tal, né? E nesse aí, como eu sou uma pessoa que assim, bem detalhista, tudo que eu faço eu gosto muito de olhar os detalhes, controle de qualidade, né? Eu olho tudo, então eu avalio tudo. E aí o que eu fiz? Como eu me destaquei muito, uma das professoras, em memória até, porque ela já se foi, era muito minha amiga, foi ela que me ajudou muito, ela foi vendo o meu desempenho e foi precisando de uma instrutora no Instituto em Belém. Eu fui instrutora do Instituto em Belém e ela me puxou, então eu comecei a dar aula. Olha que interessante. Depois ela foi para uma outra instituição, pode falar o nome? Pode. Para o Projeta Cursos e ela me puxou também e eu fui professora de lá também. E isso aí foi crescendo, porque para a gente dar aula a gente precisa aprender, então eu vivia estudando. E eu sou aquela pessoa assim, ó, que eu cheguei aqui e já estou pensando onde eu quero chegar lá. Então eu já estou com novos projetos, aquariana nata, não consigo, sabe? Sempre olhando lá para frente. E aí eu fui me capacitando, fazendo curso e até hoje. Até hoje, se aparecer uma técnica nova, eu vou olhar, vou investigar se está dentro do que eu penso. E tudo que eu faço, eu antes olho se tem algum estudo de caso realmente, se tem evidências de eficácia e tal. Você valida aquele método, aquela técnica para poder aplicar. Para aplicar. Se é uma coisa assim que eu não concordo, que eu acho agressivo, que eu acho
eu nem trago, sabe? Então a gente vê aqui mais um ponto também que a gente sempre vê do empreendedor, né? É essa capacitação constante. A gente vê que é necessário para qualquer área, né? A estética está mexendo com o corpo da pessoa, né? Mexendo com a mente da pessoa. Autoestima, então, que é a coisa... Então, é necessidade de capacitação que o empreendedor tem. Muitas vezes tem aquela ideia, tem aquela habilidade, digamos assim, mas é necessário o quê? A capacitação, o network, como ela falou, o network, porque quando você vai se capacitar, você vai estar no meio de outras pessoas que estão o quê? Com a mesma ideia, com o mesmo objetivo que você. Então isso dá um network. Pessoas que estão um pouco mais à frente, pessoas que estão um pouco mais atrás, pessoas que estão começando também. Então o empreendedor tem que ver isso, não só na área da estética, mas em todas as áreas, essa capacitação, esse network, para poder o quê? Fazer essa mudança, porque você fez uma mudança de carreira. E só retificando aí, principalmente na estética, que é uma área que está em crescente o tempo todo, novidades a todo instante. Exatamente. Então é que a gente precisa mesmo estar atenado com todas as mudanças que acontecem, entendeu? Para não ficar para trás. Isso. Exatamente, porque você mexe com a saúde, né? Também. Porque movimentando com o corpo, é como eu entendo, você me corrija se eu estiver errada, acrescente, você está mexendo com o corpo da pessoa. Porque, por exemplo, a minha expertise é atendimento ao público. Eu mexo muito com o psicológico da pessoa, porque eu trabalho atendendo ao público e é muito interessante, né? Porque a cada dia que eu vou... A gente fala assim, eu estou me lembrando dos casos que eu vivencio no meu atendimento. Porque aí nós vemos como está a saúde mental do nosso público. Às vezes a pessoa chega assim para mim para fazer uma mínima coisa e já diz, eu não estou com a cabeça muito boa. Isso é muito comum. É o que eu mais escuto no meu trabalho. A pessoa já chega, eu já dou uma boa tarde, a pessoa diz, minha cabeça não está muito boa. Eu disse, poxa, não está boa para dar uma boa tarde. Imagina o resto, que não está aí dentro. Aí pronto. Aí é complicado. Mas e é muito comum, às vezes eu digo assim, aí eu faço boa tarde, digo, pois não, a pessoa, o quê? Eu digo, pois não, você quer fazer o quê? Ah, sim, é que minha cabeça não está muito boa. Isso é muito comum, muito comum. Aí eu fico pensando, poxa, realmente vamos começar bem devagar aí, porque senão não vou conseguir sair daqui para lugar nenhum. Então, assim, eu mexo muito com o mental, né, da pessoa, para fazer um trabalho relativamente simples, porém de responsabilidade. Mas aí eu mexo com o mental. E você mexe com o corpo fisicamente. Isso também tem muita responsabilidade, né, Cris? Porque o toque, ele não é para qualquer um. O que é que você tem vivenciado em relação a isso aí? Eu queria trazer essa questão do toque, né? Porque você pega no corpo da pessoa. Como você mesmo falou, que o mental, né? Mental é fundamental mesmo. Por quê? Qualquer processo que a gente vai fazendo no nosso corpo, a gente tem que estar com equilíbrio, com a saúde emocional em equilíbrio realmente, para que esse resultado também possa fluir, porque requer paciência. Na questão do toque, ele é mágico. O toque transforma vidas, sabe? O toque, ele, na questão de energia, que a gente sente, né? Então, nessa questão de energia aí, é fundamental. Eu uso algumas técnicas, eu faço muitas manobras e massagens com o pezinho no chão, tá? Todas as manobras, todas as terapias manuais no meu espaço, eu trabalho todos os sentidos, tá? O cheiro, o toque, luz, cor, e assim, o som. Então assim, eu trabalho tudo justamente para deixar isso em equilíbrio, para trazer aquela cliente, sabe? Eu trabalho com óleos essenciais, com cheiro, para trazer ela para um pontozinho de equilíbrio dela, para que ela possa sentir aquele momento e se conectar com aquela energia. Entendi. Então, para você chegar nessa parte do tato, né? Que no caso é o sentido do tato, você dá uma climatizada ali no ambiente para a pessoa poder... Desde o momento de receber ela até o momento que ela deita e que eu falo com ela, agora é o seu momento. Hora de você desligar e aproveitar aqui. Isso aí a gente vê que é questão dos serviços, né? Quanto mais o empreendedor ele tem esse sentido de que se você oferece um bom serviço, a pessoa volta, né? Porque muitas vezes a gente é tão bem tratado. Eu sou assim, principalmente nessas questões de estética que a gente faz muito. Então, se eu chego num lugar e tem um cheiro bom, eu me sinto relaxado, eu me sinto bem, possivelmente eu vou voltar. Possivelmente. Enquanto eu chego num lugar onde as pessoas me tratam assim de uma maneira mais ríspida, mais assim, sem muita importância, às vezes eu já deixei de comprar várias coisas eu já deixei de comprar.
a gente compra. Lá em São Paulo, eu fui fazer uma viagem com ela e a gente comprava coisas. Nós tínhamos uma empresa de acessórios femininos e tal, em uma loja. E então quando a gente chegou, foi uma época que estava vindo pra cá, muitos deles, os orientais, chineses, mas o tratamento deles era péssimo. Aí eu disse a ela, não vou deixar meu dinheiro aqui. Se eu chegar em um, se eu chegar em um e for, eu vou sair. Realmente, porque o tratamento deles, eles estavam horríveis. Eles chegaram muito ansiosos, muito agressivos dentro do traú que o brasileiro está acostumado e que hoje eu não acho essa coisa toda. Né? Mas, pelo menos para São Paulo, a gente está acostumado a um tratamento diferente do que quando eles chegaram. Então, essa questão de você tratar bem o cliente, né? É a parte dela, mais de atendimento ao cliente, mas você se sentir. Então, quando o empreendedor sabe disso, um cafezinho, né? Um cafezinho no São João, uma coisa que a gente gosta muito, quando a gente vai para o negócio interior aí, a gente vai para os negócios interiores, então o que é? Aquele licorzinho que bota ali, a gente sai de hoje a hora, então provando. Isso é uma festa que é feita. Então, são detalhes que o empreendedor ele tem que estar atento, como você falou, de proporcionar. Esse não é só aquele serviço de estética, mas é aquela experiência, né? A experiência que o cliente ele vai se sentir, ele vai voltar. E confiança, né? Foi como você mesmo estava dizendo, que praticamente após a pandemia, as redes sociais cresceu, a visibilidade foi muito grande. Então, o pessoal quer aparecer bonito, quer aparecer. Então, isso aí, né? E cresceu também esse mercado de empreender, todo mundo quer empreender um pouco, quer fazer um pouco dessas coisas. E aí é onde entra o mercado cheio, né, de possibilidades para vocês, clientes, mas precisa do diferencial. Precisa do diferencial. Isso que você falou, é o diferencial. Exatamente. Nós, quem tem acompanhado nossos podcasts, pode ver que nós gostamos muito dessa área de estética, né? Eu e a sócia, nós gostamos muito. E o que é que acontece? Como nós somos usuárias, nós escolhemos um serviço ou outro, por quê? Né? Então, o que é que vai diferenciar a gente fazer a sobrancelha com o Évila Machado, que é a nossa parceira que já veio aqui, sobrancelha de luxo, já deu aqui a entrevista dela, que foi muito boa. Por que eu escolhi fazer a sobrancelha com ela? Por causa do diferencial que ela me proporcionou naquele momento. Eu queria fazer, nós estávamos saindo de uma situação complicada e a gente precisava fazer aqui o podcast. Eu digo, gente, vou jogar uma sobrancelha aqui para ver se melhora o astral que está difícil. E por que eu vou fazer com ela? Pronto. Então, assim, cada pessoa vai ter aquele diferencial, aquela experiência que ela me proporcionou naquele momento. Então, como por exemplo, eu cheguei agora até você, através de uma outra colega, que me conduziu até você, da ginástica, da academia, que me conduziu até você, por quê? Justamente porque você tem um diferencial. Está entendendo? Porque, como você mencionou, Cris, hoje existem muitos profissionais no mercado. O que é que vai diferenciar? O que é que vai validar? O que é que vai realmente atrair e fidelizar o cliente? O diferencial do profissional. Porque não é assim, o que eu posso dizer? Não é tão comum o toque. Embora a nossa cultura, aqui na nossa cidade, eu vou falar da nossa cidade, nós gostamos de um abraço, de um aperto de mão, que na nossa cultura, a gente não só pega na mão, a gente dá 2 beijinhos, abraça, cheira. Nós somos assim. Você conhece uma pessoa, você aperta a mão, no outro dia você já beija, no terceiro você já dá um cheiro. Nós somos assim. É verdade. O baiano é assim. Nós somos assim. Então, nós já temos até uma certa propriedade com o toque. Exemplo, nós temos um grupo de amigas, eu e ela, nós somos 12. Né? E pense que loucura, somos 12. Mas quando a gente chega, a gente já está se agarrando, porque aquele encontro é tão comum pra gente, que a gente se agarra, a gente pega na bolsa uma da outra, sabe, essas coisas assim. Mas existem culturas que não são assim. Então a gente também tem que respeitar. Existem pessoas que não estão tão acostumadas ao toque. Não estão abertas. E aí você entra nesse seu diferencial, né? De acolher, eu achei muito interessante isso que você E aí comentou. a gente sempre percebe quando a pessoa não é muito aberta, não é muito... E aí a gente vai sinalizando e conduzindo todo o atendimento. Olha, agora eu tô colocando isso aqui, eu quero que você faça assim e tal. Olha, agora eu vou pegar aqui, te incomoda? Então eu vou sempre sinalizando, sair trazendo ela para perto de mim para tentar quebrar esses tabus, entendeu? Tentar quebrar. Porque aquele momento ali é um momento único dela, é um momento que ela tem realmente que aproveitar. Porque não é só a aparência do corpo, é tudo que está por detrás disso.
Entendi. E você tem clientes homens, Cris, ou não? Bem, eu optei em não trabalhar com o público masculino, tá? Porque como é o meu espaço, onde fica só mulheres lá dentro, eu tive algumas situações assim, meio inconvenientes, então eu optei em não trabalhar diretamente com alguns procedimentos masculinos. Assim, as meninas quando fazem unha lá embaixo e os outros procedimentos eu preferi não. Então faz pedicure, manicure, mas atendimento corporal? Nada. Algumas situações acontece isso. Se eu não me engano, quando a Eva esteve aqui, porque ela é só sobrancelhas, ela me falou que teve uma fase que ela estava amamentando e trabalhando. Então a filha dela estava lá e tinha aquele momento que ela tinha que parar e dar de mamar e tal. Aí naquele momento ela não atendia o público masculino. Ela deixou, porque aquele era um momento, imagine, né? Mais íntimo muito íntimo dela. Aí ela deu uma limitada e depois ela já voltou. Porque tem homens que fazem sobrancelha também, não, os homens estão assim, pau a pau com a mulherada. Estão chegando junto, Estão chegando junto, estão buscando até uma fatia desse bolo que eu acabo perdendo, na verdade. Mas assim, é questão mesmo de se sentir mais à vontade. E eu acho que eu não vou oferecer o 100% que eu gosto de oferecer, como eu faço com um atendimento mais feminino. Entendeu? Entendi. Tá tranquilo. Agora, o que é importante a gente salientar é que para todos os empreendimentos estéticos ou outros quaisquer, há necessidade de energia. Sem energia elétrica, hoje em dia a gente não faz absolutamente nada. Então, a nossa JMC Projetos está aqui no Centro Empresarial Iguatemi para proporcionar todo esse tipo de contato para os nossos empreendedores. O contato da JMC Projetos é 719-9692-1020. Pode ligar, que a Érica, um nome diferente, vai atender vocês. E temos também a Service. A Service fica em Feira de Santana. O contato é 759-9944-1030. Então, a JMC Projetos e a Service estão aí para proporcionar o quê? A energia elétrica. Porque sem energia elétrica não se consegue fazer nada. Geradores, laudos técnicos, manutenção de subestação, laudo de instalação de SPDA, entre outros. Estamos aí. Isso mesmo. Então, com energia, nós temos realmente a força para fazer tudo, né? A energia é aquela força motriz. Eu queria também pensar aqui um pouco, né, com vocês, nesse pós-pandemia, né? Assim, porque nós aqui mesmo da JMove, nós abrimos a empresa quando começou a pandemia. Então foi uma coisa assim bem complicada. Nós abrimos e já tivemos que recolher material, nós tínhamos contratado uma funcionária e nossa sede era no Hub Comércio. Nós contratamos a funcionária, fizemos a seleção, damos tudo bonitinho. Começamos a empresa, tipo assim, sábado, acho que na terça, recolhe tudo, foi desse jeito. Nós abrimos fechando praticamente, porque abrimos dando ré. Ainda está na ré guardando na garagem. E gravando trabalho de casa. Foi todo mundo se trancando em suas casas. Só que naquele momento, nós começamos assim, 2020, março de 2020, foi quando nós começamos. E já foi aquele dia assim da escola me ligar, pegue sua filha aqui e vai pra casa. E eu saí do trabalho dizendo assim, vou pra casa. E entramos no home nesse desespero. E a empresa também. Então o que acontece? Todo mundo passou, né? Por esse perrengue, por esse período. E daí veio vacina, veio todo esse processo que não foi fácil, como Núzia mencionou, a questão de higienização. Alimento era uma loucura, a gente não sabia se lavava o ovo, se botava de molho, né? Se acabava com o ovo, se metia álcool no ovo, comia ovo com álcool. A gente não sabia nem o que fazia. Minha casa cheirava a cachaça, porque álcool, a 70 tem cheiro de cachaça, né? Quando você botava aquele tudo, era uma loucura dentro de casa. A gente fez uma compra só grande. Depois daquele compra grande, que chegou em casa e que eu tive de lavar aquilo tudo. Não. Porque o tempo que eu fiquei, e assim, saco de açúcar, saco de açúcar, vou lavar tudo, perdi a metade da comida. Isso daí desisti. Eu não vou mais fazer compras grandes, agora vamos comprar devagarzinho, pequenininho, para poder o quê? Limpar melhor. Eu acho que todo mundo comeu cenoura com quiboa, né? Comeu, né? Batata com água sanitária. Das dúvidas, eu acho que todo mundo passou por essa fase. Então nós passamos também. E depois desse certo equilíbrio, porque na verdade o vírus saiu.
O vírus está Então, aí, aqui sim. aumentou mais. Até como influenza, como os outros vírus estão aí, até como o bacilo da tuberculose está aí. E a humanidade voltou a se acostumar e voltamos a sair mais. Então, com esse retorno dos corpos às ruas, a aparição em público, que nós voltamos um pouco mais para a estética. E você também viveu essa fase. Como é que foi para você? Assim, um momento de tantas incertezas e assim, ali na época que estava para começar a pandemia, já naquela coisa toda, a minha empresa estava em ascensão ótima, estava lá em cima. Era 2 cabeleireiras, 3 manicures, 2 esteticistas, era aquela loucura, recepcionista, e aí você tem que parar tudo, porque fechou, e assim, um momento de tantas incertezas, que na verdade é a vida de quem empreende, né? Porque as pessoas não sabem o que acontece por detrás das câmeras, né? Então, foram momentos de muitas incertezas, mas a gente precisa seguir. E assim, com muita dificuldade, eu caí na terapia, não vou mentir, precisei muito de terapia. Eu estou. Eu continuo também, não parei mais não, mas assim, foi necessária a terapia para poder entender tudo isso que estava acontecendo, para poder aceitar, porque fora esse negócio de pandemia tem a vida da gente, né? As coisas, o dia a dia, e assim, com os filhos dentro de casa, e aquela coisa toda, os medos, as coisas. Então assim, foi muito difícil. E aí nesse momento você teve que fechar. Eu fechei porque como eu trabalho diretamente com atendimento, muitos dos meus procedimentos é rosto colado, próximo. Exatamente. Eu não tinha condições de voltar sem segurança, porque a gente não sabia o que era isso, como é que estava acontecendo. Todo mundo, praticamente, então, assim, pensando em mim, nos meus e nas minhas clientes, nas pessoas, eu suspendi mesmo. A sorte é que a gente sempre deixa um pouquinho ali guardadinho para dar uma segurada, que foi o que foi segurando, até que as coisas foram se desvendando, foram passando, e graças a Deus chegou a oportunidade, né, da gente retomar, e aí eu retomei mesmo, olhando cada detalhe, do tapetinho aos uniformes das profissionais descartáveis, a todo o protocolo de higienização, a cada tempo de atendimento. Eu mexi até no tempo de atendimento entre uma cliente e outra, nunca atendia 2 profissionais junto ao mesmo tempo na mesma cliente, e no ambiente eu marquei aonde ficava uma manicure, aonde ficava a outra manicure e aonde ficava uma profissional, para elas ficarem afastadas umas das outras, para não ficar aquele negócio acumulado. E o horário também eu reduzi, né? Não dá para colocar 2, 3 ao mesmo tempo. Eram 2 clientes no máximo, no mesmo ambiente, porque eu contava junto com as profissionais, e aí eu limitava. Então, assim, foram muitos detalhes que eu precisei me atenar, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Pois é. Então, isso aí que você mencionou foi aquele se reinventar. Mais uma vez. Mais uma vez. Porque você já com uma outra profissão ia ter que se reinventar mais uma vez, se adequar a esse novo normal, né? Como foi aquela fase de transição, mais ou menos, foi o novo normal, que nós também aqui suspendemos. Nós tivemos que suspender porque aqui nós estamos num estúdio, um ambiente fechado, né? Então, refrigerado por ar-condicionado, onde a gente não sabia, né? Não sei o que ia acontecer, não sabia. E outra coisa, até pra gente falar com máscara, nessa capacidade aqui fica complicado. E aí o que acontece? Nós tivemos que dar uma parada também, retomamos, e nós fizemos em casa. Nós fizemos fazendo cada um nas suas casas, nós fizemos lives, né, que a gente entrevistava a pessoa assim, no caso você estaria na sua casa, e eu de cá, e também a parte da empresa do marketing, né, ficava em outro canto, mandava para mim material, eu fazia no celular. Tive que aprender também, assim, a ligar o celular, botar uma luz e tal e fazer, para não parar totalmente. Nós estamos fazendo assim, a pessoa na casa dela, a gente mandava o link, e aí eu ligava aqui e o marketing em outro lugar, e a gente conseguiu fazer lives, fizemos um evento que foi uma semana inteira, cada horário de tarde a gente começava a fazer aquelas lives e tal. Foi interessante, porque nós estamos aprendendo também, né? Com você, como a gente não tinha que tocar, né, ter essa parte de toque com as pessoas, nós estamos fazendo essas entrevistas a longa distância, e depois mudamos a nossa sede, né, no caso do comércio para aqui, para o Centro Empresarial Iguatemi, num outro ambiente, porque lá era cowork. Então no coworker seria muita gente no espaço. E aí não tinha condições de ponto. A nossa proposta mudou, porque a nossa empresa era de treinamento, então nós damos treinamentos individuais e também coletivos. Né? Então quem está nos ouvindo aí, né, treinamento também, como nós vamos fazer workshop no Sebrae, dia 27, falando sobre o fluxo de vendas, nós damos outros treinamentos. Nem aquele momento da pandemia ficou impraticável nossos treinamentos.
Então nós temos que mudar um pouco a nossa maneira, né? A nossa maneira de apresentar. Mas aí voltando para a questão, né, da estética. Você falou que faz anamnese, você falou que acolhe a pessoa, achei bem interessante. Você organiza o ambiente todo para a pessoa ficar confortável. E me diga assim, Cris, teve algum caso interessante, alguma história interessante que você queira compartilhar com a gente, dessas pessoas que você tem atendido, que você achou interessante, engraçado, inusitado, ou que trouxe outra cliente, ou que fez de uma forma diferente, ou que levou o pet para fazer o estética, sabe? Alguma coisa assim legal, Hoje em dia, da maneira, né, que Mas a pessoa vai com o pet, ela leva o pet para fazer estética também. Tô brincando, diga que você é interessante. Na verdade, são vários casos, né, que eu recebo lá, assim, cada um mais incrível do que o outro. Nesse poder de quando eu vejo o pessoal chega ali acelerado querendo um resultado para ontem, sabe? Que é aquela coisa assim, para ontem. E aí é todo o trabalho, tem pessoas que não conseguem nem se olhar no espelho, né? Então, de todos os casos, eu nunca tive nada muito engraçado, tive pessoas bem resistentes, que você falava uma coisa e ela sempre negativa, não, e aí eu gosto sempre de mostrar, né? Ó, você tá vendo aqui? Tá certo? Se você seguir o que eu tô te orientando, o negócio vai pra frente. Se quer, vai, e quando você não vai o caminho, não aceita. É porque o primeiro trabalho começa aqui, ó. É como que você estava falando, a parte emocional, a saúde emocional. Era importante para qualquer coisa, né? E eu estou falando isso com propriedade por mim. Como eu disse, eu caí de paraquedas nisso, mas eu sou uma pessoa que eu lido com a minha autoimagem, eu lido com o processo de emagrecimento, então assim, eu faço terapia, então eu sinto as dores de quem chega na minha sala, eu consigo identificar e entender, e é por isso que eu faço esse acolhimento, né? Eu, graças a Deus, tenho bastante sorte de encontrar pelo caminho pessoas que me acolhem e que são suporte, porque sozinha a gente não vai para lugar nenhum, tá? Nenhum. Então, como eu busco reforços, eu tento ser um dos reforços de cada paciente que passa lá. Nós tivemos aqui você falando sobre terapia, sobre saúde mental. Uma das primeiras parceiras que veio aqui, ela fez uma mulheres inspiradoras, né? Vânia, ela é psicóloga e ela trabalha em comportamental humano, muito interessante dela, porque é um pouco a mais de ser psicóloga, né? Então ela faz esse trabalho assim, nas empresas, e é muito interessante como ela consegue entender a maneira de pensar, que às vezes aquela pessoa não está nem entendendo, e ela faz um trabalho de mostrar a pessoa por que é que ela está agindo assim, o que é o comportamento dela e tal, porque tudo começa na própria pessoa ter essa consciência, como você falou. A própria pessoa, olha, primeiro foi mental, tiver consciência, é isso, ok. Agora sim, vamos tratar depois do mental outras partes. Mas começar assim com esta parte do comportamento. E voltando, né, ao que vocês mesmos tocaram lá sobre a estética integrativa, é por isso estética integrativa. Porque ela precisa estar em ligação. Não vai adiantar eu querer que a pessoa que vai me buscar atinja um resultado se ela não estiver comprometida com isso e se ela não conseguir manter esse equilíbrio. É por isso que eu busquei trabalhar mexendo com todos os sentidos dessa cliente para que a gente conseguisse ter um objetivo, um resultado bem... E você vê que a estética vai além da beleza. Além da beleza, né? É uma parte mental quando você vê problemas como questão alimentar, a pessoa está magra, é a anorexia. Não é você ser magro. A pessoa está se achando ali horrível, a pessoa já está um osso, já está magra, entendeu? Então não é só você estar magro, não é só você estar gordo, não é só nada, é o tudo, é o integrativo que você falou. É a aceitação, né? Porque tem coisa que assim, ó, você tem o seu biotipo, cada um tem um biotipo, tem uma coisa. Então você vem com aquela fotinha da rede social, você quer um pouco mais, o seu biotipo não atende. Não atende. Eu estava falando isso, a questão do cabelo. Estava dando risada, a questão do cabelo, nós tínhamos grupo. Aí a minha, porque eu vou me apresentar assim. Gente, quem quiser, que vai pensar, que eu não vou nem dizer o nome dessa famosa, mas famosa tem de ver com aquele cabelo enorme, não lembro do filme. Rapaz, aquilo ali é um terço é o cabelo da mulher, o restante é tudo enxerto que bota aquele cabelo. Agora você, simples mortal, quer ficar com o cabelo daquele, pode. Como também
Eu gosto de colocar o cabelo e boto. Eu tenho um coque lindo. Eu gosto, eu boto aquele cabelo, eu fui puxar todo dia, peraí, botei aquele coque. Aí, nossa, quanto tempo você ficou fazendo esse cabelo? Mas eu cheguei porque eu comprei, mostrei aqui, Aí eu falei isso, eu disse, aí, na moda compram e botam, por que eu não posso botar? Porque eu vou me estressar para comprar não sei quantos produtos, que eu sei que aquilo não é normal. Então a pessoa tem que ter todo esse entendimento mesmo. Você pode ficar, compra o cabelo, enxerga, pode ter seu cabelo, você compra e bota. Por que não? Né? Todos podem fazer a mesma, todos têm acesso às mesmas possibilidades. É só você saber fazer esse uso e estar mentalmente pronta para poder colocar aqui e se sentir poderosa e maravilhosa. Ou não, se quiser. Não, o mundo tá aí, ferramentas demais para você estudar suas cores, o que melhor, o que mais destaca você. Eu trabalho muito com isso na questão de cabelo, de mechas. Aí cada pessoa coloca uma mecha que não favorece, entendeu? Não destaca os pontos dela. Então tem todo um estudo por detrás disso. E aí eu procuro parcerias também, né? Eu tenho amigas que trabalham com aquele estudo de coloração para roupa, para maquiagem, para acessórios. Então eu estou sempre fazendo essas coisas, aí eu sempre libero um voucherzinho para que a cliente busque, que a mulherada gosta. É aquela coisa, é como se fosse um reloginho, que uma coisa vai encaixando e vai trabalhando engrenagem. E aí vai trabalhando em sintonia, uma coisa vai puxando a outra. Entendi. Olha, interessante, você salientou algo interessante no mundo do empreendedor, lembrando sempre, as parcerias que são como engrenagem, né? Que encaixa e ela vai dando certo, vai funcionando, né? Aqueles dentes ali, né, das engrenagens vão funcionando. Né? Mediante que eu já estava pensando que você sempre, o entrevistado sempre vai por um caminho. É interessante, sempre tem as respostas. Eu pensando, né, hoje no nosso bate-papo, eu anoto várias coisas. Quando a pessoa chega aqui, é tão esclarecedor. Né? Porque quem é do assunto já sabe, né? Como eu não sou, é claro que eu pergunto e aproveito as minhas entrevistadas e aprendo tudo, anoto, que eu sou a pessoa de anotar, eu anoto tudo. Então, você estava falando sobre essa questão das pessoas que chegam com resistência, né? Eu perguntei de história, de casos que chegam com resistência e que você consegue, aos poucos, vendo que aquela pessoa, ao aceitar, tem um resultado. Então, na verdade, o método que você usa é muito aquele efeito e consequência, né? Você faz uma coisa tem que existir uma parceria entre a gente, porque o tratamento ele não fica só restrito ali na cabine, no meu espaço. Ele tem que se estender ao conforto da casa, entendeu? Para que a gente possa potencializar esses resultados. Então, eu preciso que isso se estenda até a casa, e na casa dessas minhas pacientes eu não tenho como acessar. Então eu preciso que elas estejam assim, bem conscientes, né, e bem decididas a entrar no desafio e a conseguir atingir o resultado, porque todo mundo pode. É possível para todo mundo. Isso, é possível para todo mundo, exatamente. Eu dei esse exemplo do cabelo porque eu achei assim, a reação das colegas assim, eu mostrava de uma coisa tão simples que eu fiz. Eu achei que extraordinário. E quando eu falei isso, elas falaram assim, como se eu tivesse falando a coisa mais impossível do mundo. Aí eu disse, rapaz, tem top, tem um negócio que chama topo. Eu já vi a Blitz mostrando mesmo, ela mostrou. Chegou meu topo. Aí eu disse, não é, rapaz, que eu já falando pra isso. Eu digo, vou comprar um negócio desse. Vou botar um negócio desse. Aí quando eu cheguei aqui e fiz isso, depois do trabalho, que o pessoal se surpreendeu, eu achei, menino, mas fica pra todo mundo aí, ó, você vai. Mas o que não é? Aí tudo assim, inacreditável, de rapaz. Então é uma coisa, e está aberto para todo mundo. Para todo mundo fazer. Basta fazer uma coisa com coerência. Exatamente. Né? Fazer dentro do que cabe realmente. Isso. E procurando profissionais aí como você. Também. Né? Claro, como você, que tem toda uma expertise, a gente está vendo, que tem uma capacitação, sabe? Não é fazer por fazer. Faz com o objetivo, faz porque sabe qual vai ser o resultado daquilo. Então são profissionais que estão preocupados exatamente com o resultado positivo, o sucesso, porque quanto mais tiver sucesso uma pessoa, vai trazer outras. Né? Isso aí boca a boca, a gente já viu com vários aí, né? Vários que fazem sucesso boca a boca. Melhor propaganda eu utilizo de várias ferramentas. Sim, eu sempre faço essa medição lá, né, na minha recepção, nas minhas fichinhas, como é que chegou até a mim. Porém, o boca a boca é unânime. E para mim é o melhor e o mais eficaz, porque
Basta você falar, se ela olhar em você, a mulher é assim, se Isso. ela olhar em você, Gosto, exatamente. gostou, ela quer fazer. E se Igual. possível no mesmo lugar que você fez. Exatamente. É Com a um mesma jeito pessoa, tem, né? com a mesma pessoa, você pede com quem? Você vai com outra pessoa, eu só quero com não sei quem. Esse não é aqui. Se você falou que eu não faço. Não espero. Não espero, porque eu quero igual da colega que eu vi. Assim. Exatamente, foi assim que eu cheguei até você, né? Na verdade, a colega da academia, né, falou comigo e tal, que estava trabalhando com os produtos que eu consumo. Aí eu comprei produto com ela. Então, isso sabe como é que é mulher, né? A gente já compra produto com a colega, alguém que mostrou pra mim, já comprou também. A gente vai fazendo aquela cadeia e eu mandei um WhatsApp para essa colega da academia e ela me disse, Mima, não pude te responder ainda que eu estou no trabalho. Eu disse, olha, que ótimo. Porque ela estava sem trabalhar, assim, né, no local anteriormente, estava só vendendo os produtos. Aí eu disse a ela automaticamente, amada, que bom que você está trabalhando. Automaticamente ela disse, depois eu conto os detalhes, eu digo, o detalhe é comigo mesmo, porque eu sou da resenha. Eu sou da resenha, então eu gosto da resenha. Quando ela me falou como estava trabalhando e tal, automaticamente fez a sua propaganda. Né? Então, parabéns aí para a sua funcionária, nossa amiga, que ela automaticamente fez a sua propaganda. Não estou trabalhando assim, vai lá. Já me disse isso de cara, eu disse, não, beleza. Marque um horário, demonstrou que era uma organização, uma empresa organizada. Olha quantas coisas eu fiquei observando. Eu disse, olha, a pessoa tem ordem, né? Quando eu marquei o horário, eu recebi no dia de manhã um WhatsApp de confirmação. Confirme seu horário agendado e tal, algumas horas antes. Porque se você não puder ir de algum imprevisto, ela toda feliz até. Mas isso daí tem É bom ouvir isso de uma pessoa que foi lá como uma cliente. E esses detalhes são importantes. São. O nosso dia a dia são importantes. E por isso que eu estou falando aqui no podcast. Por quê? Na nossa vida atarefada, cheia de horáriozinhos certinhos, nossa vida está ali organizada. Aí eu organizei aquele horário. Aí ela me disse, olha, tal hora eu posso, tal hora eu não posso. Veja se você pode, nesse intervalo e tá tudo certinho, você se sente o quê? Poxa, valorizada, a pessoa se interessou, ela está me esperando naquele horário. Isso. Então eu vou honrar com o meu compromisso, senão eu digo ali que não. Aí ela já volta para a pessoa, demonstra que tem uma fila. Espera. Observe quantas coisas eu pensei em simples ações. E simples uma colega falar, me dá um número, eu mandei um zap, recebi um zap de confirmação, disse, vou lá. Né? E é assim que a gente se conheceu, foi assim que eu conheci a Cristiane, marquei o horário, cheguei lá, ela estava me aguardando direitinho, entrei no espaço, e quando a gente começou a conversar, qual foi a primeira coisa que eu disse? Sim, me falei de você. Eu não vou mentir, eu achei, eu falei, gente, então, aí eu falei, tem alguma coisa, aí fui falando, eu falei, não, vou falar, porque eu acho que ela quer me conhecer para ter mais segurança. E aí eu fui desenvolvendo e graças a Deus, aí foi que ela me disse, eu sou entrevistadora, eu falei, tá tudo explicado. Mas sabe o que é, Cris? Eu vou falar um dos principais valores da nossa empresa. Que acho que quem nos assiste já sabe. Pessoas reais, com casos reais, falando para pessoas reais também. Então, não existe o fake. Então, fugindo do fake, principalmente a empresa que está no YouTube, como é a nossa, nós temos o canal do YouTube, nós estamos no Instagram. Então, uma empresa que está principalmente no LinkedIn, nas redes sociais, nós temos que ter um compromisso com a verdade. Porque nós sabemos que o fake news ele dá a vida e é a morte. Né? Da mesma forma. Então isso é muito perigoso. Então, como nós lidamos com um assunto de responsabilidade também, que são informações reais, nós queremos conhecer quem está aqui. Nós só trazemos pessoas que têm realmente um programa físico, que ela realmente existe, um empreendedor real, uma pessoa que traz histórias reais. Por isso que é interessante conhecer a história da pessoa. Então, é assim que nós trazemos a maioria dos nossos entrevistados aqui. Ou por conhecimentos meus ou dela, ou do outro sócio, que tem mais um sócio, ou de algum amigo de um sócio que falou. A gente sabe que realmente que existe. É isso que está falando. Exatamente. É sangue, é dia a dia, é corre, é resultado ali na base do pensamento, da capacitação, do correr de atrás. Da execução. Às vezes assim, às vezes pais de coleguinha da escola de nossos filhos. Temos sempre pessoas assim. O amigo Hélio Ribeiro dos Bolos, o amigo de nossa cunhada. Então, assim, sempre pessoas que estão ali no corre-corre, né? Cada casa, interessante. Eu sempre me lembro que esse rapaz, ele chegou aqui, sentou, menina, eu fiquei emocionada realmente com a história dele. Ele mostrando ele sem dinheiro nenhum, ele foi demitido da Petrobras. Ele era daquelas empresas terceirizadas, com uma certa idade já, e ele se viu sentado
sem pagar o condomínio. Melhor condomínio. A síndica chegou para falar com ele para cobrar um condomínio e ele tinha feito um bolo de aipim que a mãe dele, antes de falecer, ensinou. Que ele estava quase também cada mão. E ele também estava assim, né, sem condições financeiras, porque ele investiu todo o restante do dinheiro que ele tinha tratando, cuidando da mãe dele, e a mãe dele faleceu. E ele disse que só tinha aquele aipim em casa, fez aquele bolo e cochilou no sofá. Quando ela chegou, ele disse assim, bora conversar, porque ele estava devendo o condomínio. Vamos conversar. Não tinha dinheiro para pagar. Vamos conversar, então, vamos um cafezinho com bolo. E quando ele deu o bolo, ela perguntou assim, quem fez esse bolo? Ele disse, fui eu. Ela disse, nada, você não fez não. Ele fiz sim. Aí ela, peraí, você sabe fazer um bolo desse? Você vai fazer o bolo da festa do condomínio aqui que vai ter. Era a época de São João. Ele, rapaz, não vou fazer não. Aí ela disse, você vai? Ele, então eu vou. Aceitou aquele desafio e fez. Não, fez só um bolo. Ele, eu vou futucar aqui na internet. E vou ver as receitas de outros bolos de São João. Aí ele não fez só o bolo de milho, ele fez o bolo de milho cremoso. Aí ele fez o bolo de não sei o que, de aipim. Pois bem. Com isso aí, o que é que aconteceu? No condomínio, alguém comeu e disse, menina, que bolo gostoso. Quem é que fez? Vai fazer aniversário de não sei quem. Vai fazer o aniversário de minha filha. No aniversário da filha, A escolinha de não sei quem. da escolinha, não sei, a escola inteira não. Agora eu quero que você faça o bolo aqui para a escola. E assim foi. Entendeu? Então assim, essas coisas são muito interessantes, Cris. Por quê? Porque, embora ele tivesse aquela situação difícil, né? Beijo para ele não ficou parado com aquela situação toda. Ele foi lutando, se capacitando. É claro que agora ele já fez outros cursos, outras coisas. E ele tem um diferencial, que ele vende o bolo dele até a fatia. Você não precisa comprar a torta toda. Você compra a fatia, ele não. A fatia. Né? Então ele começou nesse diferencial. Você quer comer uma fatia de bolo de tapioca, que é o grande must, você pega uma fatia e você compra. Né? Porque às vezes você compra uma parte dele que você não conhece, é complicado. Mas se você compra uma fatia, você vai experimentando a outra. E como ele sabe que o trabalho dele é bom, o que acontece? A probabilidade de vender, ele não perde. Essa fatia é um investimento. Entendeu? Então assim, esses casos que nós trazemos é palpável. Qualquer um pode procurar lá no nosso podcast, vai ver de qual é o podcast que eu estou falando e vai comprar a torta dele, que agora ele tem até espaço físico também. Ele já está com espaço físico, porque antes ele fazia tudo em casa. Nesse condomínio que ele começou devendo. Realmente a história de superação. Exatamente. E então, a vida do empreendedor é isso. A vida do empreendedor é mais ou menos por aí. Então, como vários outros casos que a gente vem conversando assim, o seu também me trouxe à tona, o que me levou até você, quer dizer, foi uma sequência, né? Foi uma história muito interessante. E quando a gente começou a conversar, eu confiei no que você falou. Eu levei fé em você, eu acreditei no que você estava falando. Eu disse, essa menina, ela tá falando tudo direitinho, ela realmente tem ciência do trabalho dela, é uma pessoa esforçada, é uma empreendedora real e tem que colocar isso diante das câmeras. Não foi assim que eu disse a você? Então pare um pouquinho a sua história, que eu quero ouvir isso em frente à câmera. E aí você veio e está aqui conosco. E dê seu recado também para o público, você falando dos seus serviços, o que é que a gente encontra lá no seu espaço, pode ficar à vontade disso. Bem, gente, meu espaço, além de um bom tratamento, uma receptividade maravilhosa, uma energia e um clima delicioso, tá? Vocês vão encontrar todo tipo de embelezamento, tá? Tanto na área capilar, como facial, como corporal, micropigmentação, depilação para as resistentes, né? Que tem muita gente que tem muito medo. Então, assim, tem uma gama de serviços e vários serviços que a gente pode associar e encontrar resultados maravilhosos. E é isso. É cuidar de você e ir lá é o lugar certo. Pois é, eu achei muito legal o que você falou aqui, ó. Estética corporal integrativa. Diga aí. Bem, meu espaço fica localizado no Cabula, a próxima Caixa Econômica, antes do resgate. Tem um condomíniozinho de casa lá que chama Planalto, perto do churrasquinho do gigante. E é lá que eu fico. É super fácil. E no Instagram, a gente encontra como? Bem, quem quiser me seguir lá no Instagram e acompanhar 24 horas tudo que eu faço, os resultados de antes e depois, é @Cristiane Almeida Estética. Pronto, muito legal. E agora sim, pensando no futuro, o que é que você está planejando assim, de soluções, de ideias para o futuro? Bem, no atendimento com as minhas clientes, apesar do meu espaço ter vários procedimentos, tá? Tem muitos procedimentos em todos os segmentos da área da beleza. Eu ainda penso em trazer outros, né? Então eu quero ampliar a minha estrutura ali, trazendo uma estrutura que o bairro ainda não tem, tá?
oferecendo para aquela fatiazinha, para aquelas clientes ali de um poder aquisitivo diferente, tá? Que elas tenham condições de acesso a esses tratamentos. Certo. Então, o seu pensamento de futuro é, assim, ampliar mais, né? Socializar mais, na verdade, os tratamentos estéticos. Ampliar mais e assim, trazer novas vertentes, já dando um spoilerzinho de um bronzeamento artificial com fibras. Com todos os cuidados que uma esteticista conhece. Você sabe que esses bronzeamentos, se não forem seguidos corretamente com uma limitação, eles acabam prejudicando a pele, porque esses resultados só vêm a longo prazo, mas lá você vai estar com a pele preparada para passar por esse procedimento. Olha só, né? Interessante, já deu spoiler, porque realmente é um bronzeamento artificial, viu, gente? Aí já invista o bronze aí, para esse bronze ficar legal, porque isso a gente se preocupa muito, né? Assim, tem que dar atenção. Por exemplo, eu não corto meu cabelo em qualquer lugar. Eu vou dar meu corpo para qualquer pessoa? Você tá entendendo? Né? Minha unha eu não faço com qualquer pessoa. Como é que uma pessoa que vai estar movimentando ali com o nosso corpo vai ser uma pessoa que não tem um conhecimento, um cuidado, né? E uma capacitação adequada? Eu vejo muita coisa, principalmente porque aqui, nossa cidade, nosso país, na verdade, já é no trópico, mas nossa cidade em especial, nós vivemos muito expostos a essas radiações, né? O VA, o UVB e tal. Né? Então, às vezes a gente se perde no que é, o que não é, tem que tomar sol, que hora tem, a vitamina D, não é? A gente termina se perdendo até um pouco nisso. Imagine um bronzeamento que é uma coisa ali focada, né? no corpo da pessoa. Porque, por exemplo, ficamos em pandemia em casa, todo mundo ficou sem vitamina D, né? Vitamina D foi lá para baixo porque ninguém tomava sol. Tanto que eu me lembro que o médico disse assim, olha, você tem que botar pelo menos o braço no sol, 15 minutos na janela, procurando uma janela para botar. Idosos, por exemplo, manhã mesmo, ela se senta com a plantinha dela, com a flor do deserto, senta ela e a planta para tomar sol. A janela aberta, ela pega um raio de sol, fica ela e a planta tomando sol. Porque a gente sabe que tem que tomar, né? Aquele minuto de sol. Porém, tem horário, tudo direitinho. Mas isso tem que ser orientado por uma pessoa que sabe, né? Você, exatamente, uma pessoa que sabe orientar tudo certinho. Muito bom. Eu adorei, muito bom mesmo falar um pouquinho dessa coisa, desse mundo que eu amo, né? E assim, e trazer as novidades e falar um pouquinho que é capaz, que todo mundo pode, que é possível empreender com responsabilidade, com compromisso, né? Com o outro principalmente. E assim, esses desafios que a gente vai superando a cada dia, né? Porque empreender é isso, todo dia é uma coisa nova. E é maravilhoso, e foi muito bom dividir isso com vocês. Exatamente. Obrigada. Eu também gostei muito de você estar aqui. Nós agradecemos, né? Nossa convidada inspiradora de hoje, Cristiane Almeida, falando com a gente sobre a estética corporal. A palavra não posso esquecer, integrativa. Isso é muito importante, a estética corporal integrativa. Não é de qualquer maneira, é uma coisa muito bem estudada, analisada por ela. Ela faz o pacote para aquela pessoa, não é aqueles pacotes doidinhos que a gente compra assim, não sei quanto de não sei quanto, você não sabe nem o que é aquilo. Você for porque o nome você achava bonitinho. Mas assim, ela faz toda uma anamnese, né? Ela conversa com a pessoa, percebe o momento que a pessoa está passando, o que é que ela deseja e tal. Isso é muito importante. E todo mundo que está nos assistindo, siga, aperte aquele sininho, marque lá para receber sempre, né, os comunicados. Semana que vem vamos ter outro podcast também interessante. Acompanhe nas redes sociais, vai ter a propaganda direitinho, cada semana com um assunto novo. E quem tiver dúvida, quiser saber alguma coisa, quiser falar com o Cristiane, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente, a JMove, que a gente tem todo o prazer de passar todo o contato para ela e para os outros parceiros que já fizeram os nossos podcasts também. Vocês podem ver aí que nós tivemos várias pessoas muito interessantes também, falando sobre áreas diferentes do empreendedorismo, desde a abertura de empresa, nós falamos sobre empresa familiar, falamos sobre empreender sem recursos, falamos sobre várias áreas da estética, 4 já de estética totalmente diferentes. E totalmente importantes na vida de cada público, totalmente diferente. Trouxemos também aqui uma professora de dança de renome, não só na Bahia, no Brasil, no mundo também, até fora, e empreendedora, que vive da dança. Ela é a família. Ela é a família. Isso é um caso raríssimo e vive da dança, o que é muito, nós temos muito orgulho de conhecer Fernanda Guerreiro.
dançarina, bailarina, coreógrafa aqui do nosso estado, que esteve aqui conosco, né? Nós tivemos a oportunidade de entrevistar, assim como Hélio Ribeiro, que eu falei nesse instante, e vários outros. Tanto o professor Mário Lopes, que nos mostrou sobre pacificação, né? Que às vezes é complicado você pacificar os seus produtos, os seus serviços. Bruna também falou sobre pacificação de um ponto de vista diferente. Cada um vai agregando informações, novidades, e estamos sendo em contatos. Eu tenho a satisfação de dizer que todas as pessoas que estiveram aqui são nossos parceiros. Com certeza. Sempre temos contato, temos a parceria, porque a propaganda, se ela não é a alma do negócio, ela pode ser muito mais, né, do que a alma do negócio. Porque, né, na internet nós estamos aqui sempre falando, e quem estiver nos assistindo, lembre mais uma vez, se quiser fazer um podcast aqui com a gente, fique à vontade. Entre em contato, venha contar a sua história aqui do lado da câmera, conversar um pouquinho com a gente, tá bom? Você nos tem a dizer aí. Só agradecer mesmo a esse podcast. Continue com a gente, continue nos nossos canais, nossas redes, e estaremos aí acertando da semana que vem uma outra convidada inspiradora e maravilhosa aqui para conversar um pouco com nós sobre empreender aqui na Bahia, Salvador. Cris, seu recado final de hoje. Bem, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, essa oportunidade. Obrigada a vocês também por abrir um espaço para que eu pudesse trazer a minha história, né, como forma de incentivo, e para que as pessoas que estão aí do outro lado vejam que podem contar comigo na questão da estética, desse embelezamento e da estética integrativa. E eu não posso deixar de agradecer a minha família, meu marido que está ali, que me tem paciência, ajuda, aos meus filhos, né, e a minha equipe que está assistindo agora, eu tenho certeza, a todas vocês. Eu prometi que ia mandar beijinho, então, obrigada. Vocês me ajudam a fazer isso acontecer. E obrigada a todos que estão aqui, né, assistindo, que compartilharam esse momento com a gente. Tá certo. Assistam lá, compartilhem, curtam nosso canal, sigam e até a próxima. Um beijo, uma boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau.